Fala pessoal, na aula de hoje falaremos sobre um assunto muito importante quando trabalhamos com banco de dados, que é a atualização de registro. Em algum momento aqui no nosso curso, nós estávamos manipulando os nossos registros, atualizando, acessando aqui a tabela, clicando com o botão direito do mouse, clicando em editar as 200 linhas. E aí nós viemos aqui e mudava a informação para kkk, xssd, tá vendo? Ou seja, quando a gente faz isso a partir dessa ferramenta, por trás ela roda algum comando para fazer essa atualização, tá? Não se engane. Se você está seguindo a base de dados do curso, eu adicionei aqui nessa tabela de clientes mais duas colunas. Talvez a sua tabela de clientes esteja diferente da minha, que foi o CPF e o sobrenome. Os dois campos eu configurei como Vachar. Então fica como um exercício para você, se você estiver acompanhando esse curso, você utilizar o comando AlterTable e adicionar essas duas colunas a essa tabela de clientes, pois nesse curso trabalharemos as 3 colunas da tabela cliente para mostrar o comando de atualização de registros via script. Então nós temos aqui a nossa tabela e eu quero fazer a atualização desses registros. Eu quero botar um CPF válido, quero colocar um sobrenome correto. Observem que no nome do cliente está o nome Santos. Então vamos ajustar os nossos cadastros de clientes. Vamos abrir uma nova aba aqui para a gente digitar o nosso script. Para você abrir uma nova aba, você seleciona aqui o banco de dados, clique em nova consulta. Ou se você clicou em nova consulta e o banco de dados ele não veio selecionado, você clica aqui nessa setinha e escolhe o banco de dados que você quer trabalhar. A atualização de registro ela é feita no SQL a partir do comando update. Como o próprio nome já diz, atualizar. Update em inglês, em português, atualizar. Ou seja, eu quero atualizar o que? Eu quero atualizar os clientes. E aí eu digo uma condição, eu digo set, ou seja, set o que? Esse set é meio que diga assim, atualize tal coisa. Tal coisa é o que? Por exemplo, o nome da coluna que eu quero fazer essa atualização. Ou seja, set nome igual a Edson Rodrigo, por exemplo. O comando update, você pode atualizar uma coluna específica ou separado por vírgula. Após definir o update cliente set, você pode separar as colunas por vírgula e atualizar mais de uma coluna. Vamos aqui atualizar o nome, vamos atualizar o CPF, vou colocar um CPF aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, por exemplo. O sobrenome, Santos. Isso aqui é o suficiente? Basicamente, sim. Vamos rodar e ver o que é que acontece. Selecione o comando, clique em executar ou aperte F5. Olha o que ele está me dizendo. 2 linhas foram afetadas. Isso aqui não te chama a atenção? 2 linhas foram afetadas. Olha o comando que nós fizemos. Nós estamos atualizando um cadastro de cliente. Nós estamos modificando um nome e um CPF. Se 2 linhas foram afetadas, o que é que o SQL está me dizendo? Olha, automaticamente você colocou 2 clientes com o nome Edson Rodrigues e com o mesmo CPF. Ou seja, no mundo real a gente sabe que não existe pessoas com o mesmo CPF. Cada pessoa ela tem seu único, exclusivamente documento único ali, que é o CPF. Vamos
vir aqui na tabela de clientes, clique com o botão direito do mouse, clique em editar. Observem que todos os meus clientes agora, eles possuem o mesmo CPF e o mesmo sobrenome. Isso aqui está totalmente errado, né? Imagine se eu tivesse 1 milhão de registros. Todos os meus registros eles passariam por toda essa tratativa de atualização de dados. Isso não pode acontecer. É por isso que no SQL nós temos palavras que definem uma determinada condição se eu quero fazer alguma ação. Por exemplo, atualize para mim o cliente Edson Rodrigo, onde o ID dele for número 1. E como é que eu faço isso? Isso é feito a partir da palavra where. Ou seja, quando eu especifico, deixa eu diminuir aqui um pouquinho, para o comando ficar todo na mesma linha. Quando eu especifico a palavra-chave where, eu estou dizendo o seguinte: atualize somente aquele registro que possui o ID igual a 1. Eu vou mudar aqui agora de Edson para João e o sobrenome da Silva. E vamos executar o comando. Observe que você executou o comando, mas aqui a sua listagem ela continua da mesma forma. Por quê? Porque você tem que atualizar também a sua listagem. Como é que eu atualizo aqui a minha listagem? Ou você fecha e clica aqui novamente em editar 200 linhas, ou você procura aqui ao lado direito, ó, esse símbolo aqui, que se chama executar, tá vendo? Ou Ctrl R. Então, se você vir aqui na setinha e encontrar esse símbolo, ou dependendo aí de como está seu SQL, como ele foi instalado, ele pode estar aqui em algum local, aqui em cima. Ou, basicamente, você digita Ctrl R. Observem, eu apertei o Ctrl R e ele me trouxe as informações atualizadas. Observe que dessa vez que eu rodei esse comando, passando a condição where, ele já me trouxe somente o cadastro de número 1 atualizado. Essa aqui é a forma correta de você utilizar o comando update. Eu normalmente, quando vou fazer update em alguma tabela ou em algum registro, eu já começo digitando update, e antes mesmo de eu dizer quais colunas eu quero atualizar, eu digito o where ID igual a 1. Por que eu faço isso? Porque se eu me esquecer de digitar o where, eu não faço uma merda no meu banco de dados. Como eu te falei, imagine que você tenha 10 mil cadastros de cliente na sua base de dados e você transforme todos eles em João da Silva com o mesmo CPF. Isso, dependendo da manutenção que a equipe de TI faz no banco de dados, pode se tornar irreversível. Imagine que você não tenha um backup atualizado. Entendeu? Como é que você vai voltar todas essas informações? É quase que impossível. Então, assim, este é um comando que deve ser executado com bastante atenção, e ele vai fazer parte do seu dia a dia, trabalhando com TI, aí, trabalhando com desenvolvimento, ou trabalhando com gerente de TI ou gerente de alguns sistemas. Provavelmente você vai em algum momento precisar fazer uma atualização de registros, ou registros em massa, ou de um único registro via script. E quando for via script, você vai ter que fazer via update. Isso é fato. Não importa qual banco de dados você esteja utilizando naquele momento, seja SQL Server, seja o MySQL, seja o Postgres, ou seja o Oracle SQL. Por padrão, no MySQL, por exemplo, se eu digitar o comando update e não especificar a palavra where, ele não me deixa executar o comando. Ele dá uma mensagem aqui de erro dizendo que eu estou tentando executar um comando que pode me causar sérios problemas. No SQL Server, quando a gente instala, ele não vem com essa restrição. Aqui em ferramentas e opções, né? Provavelmente tem algum lugar aqui que você define isso. Mas eu desconheço, para ser sincero.
E se eu for tentar descobrir aqui junto com vocês, vai acabar tomando muito tempo da aula. Mas é você ter isso em mente. Eu tive essa prática, eu aprendi a ter essa prática na realidade lá em 2014, quando eu ainda estava fazendo faculdade. Eu acho que no terceiro semestre, na minha aula de banco de dados. O meu professor, ele deixou claro que tinha essa prática constante aqui no dia a dia dele e eu acabei adotando para mim e nunca me causou problema. Ou seja, eu nunca dei um update sem o E. Se você pesquisar aí na internet, é update sem o E, você vai ver que tem camisas, que tem é, memes, tem muito meme, porque de fato é uma coisa que se você fizer dessa forma, você vai bagunçar toda a vida e todo o histórico de uma empresa. E isso você pode é, fazer para uma tabela ou mais de uma. Quando for em uma, tranquilo, né? Provavelmente você vai ser demitido se você atualizar uma base com 1 milhão de registros sem rodar um E ali e o custo para recuperar esses dados for muito alto. Mas fica esse ponto de atenção. E esse UE, quando eu utilizo o E, eu não preciso utilizar somente uma coluna. Eu posso dizer, por exemplo, a partir de outra palavra-chave que é end. End significa e, por exemplo, e o nome foi igual a alguma coisa. Ou seja, a partir da palavra-chave end, você refina ainda mais o seu where. Vamos imaginar o seguinte. Imagine que eu quero desativar do meu sistema todos os clientes que não possuem vendas. Vamos imaginar que a gente fez uma análise aqui na nossa tabela de vendas. Identificamos que os nossos dois clientes, eles já têm mais de anos que não fazem compra na nossa loja. E a gente quer desativar esses cadastros. Porque a gente tem em um sistema uma listagem de clientes que está mostrando todos os clientes ativos. E isso está impactando a visualização ali do operador naquela. Vamos colocar um campo aqui na tabela de clientes que é alter table clientes add. Vamos colocar uma condição aqui ativo. Vamos dizer que é um SHA-1. SHA-1. O que é SHA-1? Estou dizendo que esse meu campo aqui, ele vai permitir apenas um caractere. Ou seja, ativo igual a S, ativo igual a N, ou seja, ativo igual a sim ou ativo igual a não. Nós poderíamos fazer dessa forma, ou nós poderíamos fazer também utilizando a palavra-chave bit. O bit, ele permite que você diga 1 ou 0. 1 é true, 0 é falso. Vamos trabalhar assim porque texto é complicado. Às vezes a pessoa vai colocar D, vai colocar E, e você quer apenas que ele digite S ou N. Então vamos colocar como bit, que eu acho que condiz melhor com o que o campo quer dizer. Então vamos adicionar esse campo aqui na nossa tabela de clientes. Você seleciona. Você seleciona, aperta F5, clica em executar. Aqui ao lado esquerdo, se você expandir o seu banco de dados, encontrar a tabela clientes, se clicar em atualizar, observe que nós já temos aqui essa tabela. E vamos aqui ao que interessa. Pronto. Eu já entendi que eu já entendi, né? Já expliquei para vocês que para me fazer a atualização de um cadastro, para me executar o comando update, eu tenho que determinar uma condição. Mas nem sempre essa condição ela vai vir somente a partir de uma coluna. Você pode fazer isso a partir de uma ou mais colunas. Por exemplo, a partir do ID,
onde o nome for alguma coisa, por exemplo. Se a gente executar esse comando aqui, vamos ver o que acontece. Seleciona o comando todo, não esqueça do E, clique em executar ou aperta F5. Observem que 0 linhas foram afetadas. Porque o que é que o SQL faz quando você roda um comando desse? Ele diz bem assim, ó, vá nessa tabela de clientes e todos os clientes que tiver o ID 1, tiver o nome alguma coisa, você atualiza. Só que se olharmos aqui para a nossa tabela, vamos fechar aqui e buscar uma nova listagem para ele já trazer o campo de ativo. Seleciona a tabela, clique em editar 200 linhas, pronto, trouxe. Observe que o campo está nulo, né? Porque ele ficou nulo, porque quando a gente adicionou o campo, nós já possuíamos registro nessa tabela. Então, ou nós colocaríamos um valor default, ou a gente deixa o campo como nulo e depois atualiza ele. Observem que eu tenho 2 clientes e nós já sabemos que o campo ID ele é primary key e é gerenciado pelo nosso SQL, ou seja, jamais teremos 2 registros, pelo menos para essa tabela aqui, nunca teremos 2 registros com o ID 1, só por essa condição aqui. Ele só atualizaria um único registro e não temos nenhum cliente que o ID é 1 e o nome é alguma coisa, tá vendo? E se eu disser que o nome tem que ser João, vamos mudar aqui de alguma coisa para João. Então, se a gente executar, observe que uma linha foi afetada. Eu vou mudar aqui para colocar o CPF como banana, por exemplo, só para a gente ver o efeito. Vamos rodar novamente, selecione, aperte F5 ou executar. Pronto, uma linha foi afetada. Para visualizar o efeito do comando, ou você fecha aqui no X e clica aqui novamente em editar 200, ou você procura aí no seu SQL, na sua ferramenta, este botão aqui. O nome dele é executar. Ele vai estar aqui do seu lado direito na parte de cima, ou vai estar escondido aqui nessa setinha, ó, tá vendo? Ou você pode utilizar, por exemplo, aí no seu teclado, segurar a palavra Ctrl e apertar R. Vejam que ele atualizou. Em aulas posteriores nós vamos aprender a visualizar esse registro de uma forma mais simples, tá? A partir de script, porque tudo que você faz aqui na ferramenta, por trás dos panos aqui, a ferramenta ela roda algum comando do SQL. Então vejam que o CPF ficou banana, sobrenome da Silva, o nome continuou João, ou seja, você pode, por exemplo, uma outra coisa. Aqui foi através da palavra end, né? End é o seguinte, tem que ser exatamente igual, ou seja, o cliente que eu quero atualizar, ou os clientes, ele tem que ter o ID 1, ou ele tem que ter o nome, e tem que ter o nome João, ele tem que ter essas condições. Se eu colocasse um OR, por exemplo, OR já é uma outra palavra condicional, que é o seguinte, atualize onde o cliente for 1 ou o cliente for, o nome for João. Vamos olhar aqui para esse cadastro, vamos fazer o seguinte. Vamos acrescentar mais uns 2 clientes aqui. Insert, into, clientes, vamos dizer nome, é clientes, sobrenome, CPF e se ele está ativo. Vamos colocar o values, né? Lembre que para a coluna ativo ela é um bit, então bit é o seguinte, você que está trabalhando com texto já deve ter uma aula aí de operadores binários, né? Bit é 1 ou 0. 1 é true, 0 é falso, beleza? Então vamos dizer que o nome desse cliente aqui é Roberto, o sobrenome dele é Santos, o CPF é qualquer coisa, só para a gente testar, e ativo igual a 1. Lembrem que 1
é true, 0 é falso. Então, ativo igual a true, ou seja, ativo positivo, né? Tá ativo. Vamos inserir. Vamos dizer aqui que eu vou inserir Maria. Vamos dizer que o sobrenome é Santos também, porque vai contemplar aqui o teste que eu quero mostrar e que ela está ativa. Vamos cadastrar mais uma. Dizer aqui Joaquina Mazarate. Só um nome explicando, tá? De Jesus. Vamos dizer que ela está desativada. Ou não é 2, hein? É 0. 0 é falso. False. Pronto. Vamos atualizar aqui nossa listagem. Ctrl R. Ou você pode vir aqui ao lado direito na parte superior e encontrar esse comandinho aqui, esse botãozinho que tem o nome executar. Vamos lá. Observe que agora nós temos 5 cadastros. Beleza. Tá vendo? Que 3 estão com a palavra-chave ativo, com o registro ativo preenchido, e 2 ainda está nulo. Por que nulo? Porque quando nós adicionamos esse campo nessa tabela, nós não definimos nenhum valor padrão, 1 ou 0, então ele já possuía registros. Era a única forma que nós tínhamos de adicionar essa coluna. O que é que nós vamos fazer? Nós queremos agora ativar todos os clientes do nosso banco de dados que possuem a palavra, o campo ativo igual a nulo. Porque eu sei que o meu campo ativo ele é um bit, ele tem que ser ou true ou falso, ou verdadeiro ou não verdadeiro. Vamos lá, como é que faríamos isso? Aqui você chegaria, vamos digitar o comando para não fazer trabalho de preguiçoso. Update clientes, né? Lembre sempre, depois do update vem a tabela. Antes de definir os campos, que nem eu falei, eu já digito aqui o é, eu já crio a minha condição, o que é que eu quero atualizar, ou quais são as condições que eu quero que ele pegue os registros e atualize. Porque como eu falei, você pode atualizar a partir de uma coluna ou demais colunas. Por exemplo, o é ativo igual a nu. Ou você poderia também trocar o igual e dizer is nu. Is quer dizer igual a nu. Dá no mesmo, tá? Eu gosto de utilizar a palavra is, que fica mais visível, mas isso aqui vai de cada um. São apenas recursos que o SQL ele vai trazendo pra gente. O é ativo is nu. Então eu quero atualizar o que? Quero atualizar a coluna ativo igual a 1. Vamos lá. Vamos executar e ver o que acontece. Seleciona, aperta F5. Observem que 2 registros foram atualizados. Por quê? Porque nós temos 2 registros aqui nessa tabela que ativo está igual a nu. Não está com o valor que a gente espera, que é falso ou verdadeiro. Que aqui está em inglês, então, que é verdadeiro ou não verdadeiro, né? Está em inglês true ou falso. Vamos atualizar aqui a listagem. Lembra do comando Ctrl R, ou você encontra esse botão aqui ao lado da sua ferramenta, aqui no campo superior direito. Ctrl R. Observe que agora todos os meus cadastros estão ativos, exceto o de número 6. E se eu quisesse, por exemplo, dizer o seguinte: o sobrenome do meu cliente, que é só um exemplo, tá, pessoal? Na realidade você nunca vai fazer isso, mas o sobrenome do meu cliente vai ser agora Laranja. É um exemplo. Onde ativo for
igual a 1 ou, não, vamos colocar ativo for igual a 2 ou, por exemplo, o sobrenome foi igual a Santos. Se eu, quando eu utilizo a condição OR, normalmente nós utilizamos entre parênteses, se a gente tiver uma outra condição, por exemplo, ID igual a 1, end, tipo assim, se o ID for igual a 1 e alguma dessas duas condições aqui for verdadeira. Não necessariamente as duas condições aqui elas vão ser verdadeiras. O que é que o SQL faz? Se a primeira for verdadeira, automaticamente ele já faz o update. Se não, ele tenta pela de cá. Vamos fazer o seguinte. Vamos selecionar, clicar em executar e apertar F5 e ver como vai se comportar. Vejam que 3 registros foram atualizados. Então acho que eu já expliquei errado para vocês. Vamos olhar para os dados e confirmar. Vamos dar um Ctrl R para atualizar aqui a nossa listagem. Observe que o meu conceito estava correto. Por exemplo, o que nós definimos aqui, ó, atualize na tabela de cliente o sobrenome para laranja, onde o cliente estiver desativado, né, que é ativo igual a 2, porque é falso, ou o sobrenome for Santos. Mas não existe ativo igual a 2. Ativo ou é 1 ou é 0. Então, veja o que foi que aconteceu aqui. Ele foi lá e disse assim para o SQL, eu quero atualizar a tabela de clientes, o sobrenome para laranja, onde ativo foi igual a 2, só que ativo nunca é igual a 2 aqui no nosso, de acordo com os nossos registros, né? Aqui é 1, tanto que ele está falso. E onde o sobrenome fosse Santos. Então esses 3 cadastros aqui ele estava com o sobrenome Santos. Então a primeira condição ou a segunda condição foi verdadeira, ele encontrou esses 3 clientes. E se nós fizermos o contrário agora? Como o sobrenome está Santos, vamos dizer o seguinte: atualize para Santos, onde o ativo for igual a 0, que é falso, e o sobrenome for laranja. Vamos ver o que é que vai acontecer. Observem agora que 4 registros foram atualizados. Olha só, eu tenho 3 registros que o sobrenome é laranja. E eu tenho um registro que ativo é igual a 0, que no nosso caso aqui é falso. Aqui é porque a ferramenta, quando a gente olha por aqui, os registros, ele já faz uma tradução. Se for 1, você mostra true. Se for 0, você mostra falso. Mas basicamente por trás aqui, o valor aqui dessa informação é 0. Tá? Então, vejam que eu atualizei o sobrenome para Santos, tanto da condição ativo, falso, né? Ou laranja. Por exemplo, e se eu trocasse de ou para end, o que é que aconteceria? Observe que nenhum registro foi encontrado. Por quê? Porque aqui eu tenho um cliente que a condição é ativo igual a 0, porém eu não tenho nenhum cliente onde o ativo é igual a 0 e o sobrenome é igual a laranja, tá vendo? O sobrenome desse aqui é de Jesus. Então, quando eu utilizo end, todas as condições elas têm que ser verdadeiras.
para que o meu script ele tenha efeito. Por exemplo, se eu disser aqui trocar de laranja para Santos, vamos olhar aqui para nossa listagem. Eu tenho um cliente. Não, Santos também não vai funcionar, tá vendo? Vamos colocar de Jesus. De Jesus. Observem que eu tenho 5 clientes aqui, né, na minha listagem. Só que Joaquina, o ativo dela tá igual a 0 e o sobrenome tá igual de Jesus. Então, automaticamente essas minhas duas condições aqui, elas são verdadeiras. E o meu comando ele tem que ser executado com sucesso. Ele tem que atualizar pelo menos uma linha. Ixi, 0 linhas. O que foi que aconteceu aqui? Vamos olhar. Vamos atualizar aqui, Ctrl R. Ah tá, nós tínhamos atualizado todos para Santos. Só tínhamos esquecido de dar um Ctrl R ou de fechar aqui e dar um edit 200 linhas. Beleza. Vamos mudar aqui então de Jesus para Santos. Observem que eu tenho um cliente desativado e o nome dele e o sobrenome dele é Santos. Vamos dizer que ao invés de Santos vai ser Silva. Se você selecionar, executar ou apertar F5, né? Veja que uma linha foi executada. E se a gente apertar Ctrl R aqui nessa listagem, automaticamente ele mexeu apenas em um registro. Você poderia colocar, por exemplo, vamos copiar aqui o nome dessa coluna. Você clica dentro da coluna, seleciona, aperta Ctrl C. Se você quiser refinar ainda mais o seu filtro, você poderia colocar um end, nome foi igual a tal. Vamos colocar aqui, o sobrenome vai ser igual Maracujá, só pra gente ver o efeito. Só que o sobrenome igual a Silva agora, né? Porque lembre que agora tá Silva. Se a gente rodar dessa forma aqui, a gente até tem uma Joaquina Mazarate com ativo 0, com ativo igual a 0, só que o sobrenome dela não é Santos. O sobrenome dela atualmente está Silva. Então, se a gente selecionar esse comando, apertar F5 ou clicar aqui em executar, nenhuma linha vai ser afetada. Por quê? Porque essa condição aqui é verdadeira, essa daqui é falsa e essa daqui é verdadeira. Ou seja, para que o script ele seja executado e altere algum registro, as três condições ela tem que ser verdadeira. Então, vamos dizer o seguinte. Se eu colocar aqui Silva, selecionar o comando, uma linha foi executada. Se viermos aqui na aba anterior e dar um Ctrl R, observe que o sobrenome agora de Joaquina é Maracujá. Então, pessoal, o que fica aqui nessa aula é o seguinte. Sempre que você for fazer o update, lembre de utilizar a palavra UE, senão você vai atualizar todos os seus clientes, por exemplo, aqui para o sobrenome Maracujá. Observem que os meus 5 clientes foi atualizado para o sobrenome Maracujá, porque eu não selecionei com o E, dando Ctrl R. Então, lembrem sempre de utilizar o E e lembrem sempre a diferença aqui entre utilizar AND ou OR. Vou colocar aqui banana, por exemplo. Ó, banana não, vamos fazer um último teste. Morango. Se essas três condições aqui fossem com OR, como é que se comportaria? Observe, eu quero atualizar o sobrenome para morango. Se ativo for igual a 0, se o sobrenome for igual a Silva, ou se o nome for igual Joaquina Mazarate. Uma linha foi afetada. Por quê? Porque o OR, se uma das condições for verdadeira e ele encontrar registro que atenda aquela condição, ele já atualiza. Ou seja, aqui, por exemplo, qual desses registros o ativo é igual a 0? Joaquina Mazarate.
Quais desses registros o sobrenome é igual a Silva? Nenhum. Quais desses registros o nome é igual a Joaquina Mazarati? Esse daqui. E se o nome a gente trocasse aqui de Joaquina Mazarati por Maria? Então vamos lá. Atualize o sobrenome para Morango, onde ativo foi igual a 0, ou o sobrenome foi igual a Silva, ou o nome foi igual a Maria. Então vamos rodar. Aperte F5 ou clique em executar. Duas linhas foi afetada. Por quê? Porque provavelmente o que é que ele fez? Ele veio aqui na tabela e olhou. Atualize para Morango, onde ativo foi igual a 0. Quem é que tem o ativo igual a 0? Joaquina. Atualize para Morango, ou o sobrenome foi igual a Silva. Ele procurou por ativo, atualizou. Procurou por sobrenome Silva, atualizou. Quem tem o sobrenome Silva? Ninguém. Então ele não fez a partir da condição do sobrenome, porque não tem ninguém com sobrenome Silva. Mas tem a outra condição aqui, ou o nome foi igual a Maria. Então ele encontrou aqui um registro com o nome de Maria e atualizou. Vamos dar um Ctrl R para pegar aqui a nossa listagem atualizada. E veja que Maria e Joaquina ficaram com o sobrenome Morango. Então é isso que eu tinha para mostrar para vocês. E até a próxima aula. Esse comando aqui, o R, ele vai ser bastante utilizado conforme o curso for andando. Eu digo que essa palavra aqui, o where, é a que você mais utiliza quando trabalha com SQL. O where, por exemplo, o where end. Isso aqui vai fazer parte do seu dia a dia. O or, né? O ou, você até utiliza, mas é bem raro. Vai ter situações que você vai utilizar com frequência. Como eu digo, o uso de determinadas palavras do SQL ou condições que você utiliza do SQL ou palavras condicionais depende muito do que você quer fazer. Depende muito do negócio que você está trabalhando, entendeu? Espero que tenham gostado e até a próxima.